Haveria que entender assim, para de certo modo dar uma resposta positiva e não meramente negativa sobre a presença de Deus no mundo, haveria que dizer o seguinte: todos os grupos humanos, de alguma maneira, têm recebido a experiência da divinidade porque eles empiricamente registram em toda a sua cultura a presença deste conceito Deus, com diversos nomes, mas com o mesmo valor, ou seja, um valor transcendente, um valor de mistério, um valor, como dizia Rudolf Otto, de espanto, de encantamento, enfim. Pelo que diz relação especificamente às culturas indígenas da América, que historicamente se encontravam propriamente no início da história e não da história europeia. Do início da história, como pode ter estado qualquer grupo humano no início da história desde um ponto de vista de desenvolvimento cultural. Isso significa dizer que eles tinham instituições civis, políticas, militares e religiosas e comerciais que faziam parte desse mundo. Então, tinham uma instituição religiosa onde as figuras de seus deuses, se a gente pegasse as descrições europeias da época antiga, trasladadas para o continente americano, também com esse conceito de antiguidade, então a gente diria que estavam concebendo a Deus como forças da natureza. Por isso que astecas, maias, incas tinham deuses como o deus da chuva, o deus do vento, o deus do milho, o deus da terra, o deus da fertilidade, etc. E estes deuses, de certo modo, desde um ponto de vista histórico, não tinham nada a ver com o conceito de divinidade que a época moderna europeia já tinha. Quer dizer, a humanidade europeia tinha, não se pode dizer nem sequer que tivesse evoluído ou que tivesse desenvolvido uma civilização superior. Tinha apenas outra experiência cultural. E nesta experiência cultural, evidentemente, nós sabemos que é o processo da tradição judaico-cristã. Em contradição com esta tradição judaico-cristã, é que se estabelece no continente americano, a partir de 1492, e no caso do Brasil, a partir de 1500, esse encontro, visto desde um ponto de vista teológico, esse encontro de deuses, esse encontronazo, esse choque dos deuses. E, evidentemente, que, desde esse ponto de vista, claro, que são aniquilados são os deuses do continente americano. São aniquilados porque é aniquilado o ser humano que sustenta esta cultura e esta visão de mundo. Por, evidentemente, aqueles seres humanos que sustentam outra visão de mundo que não se pode dizer que seja superior ou que estivesse como vanguarda do progresso no sentido especificamente humano. Como Voltaire dizia, o que podemos falar de algo que fosse a razão da história, uma filosofia da história, que não fosse apenas acontecimentos de massacres, de guerras e de crimes, ou seja, que não se falasse apenas de uma história manchada de sangue. Qual seria o sentido dessa história? E claro que então aqui, nós, neste encontro de 1492 e de 1500, no caso do Brasil, não se pode recuperar apenas
as espadas, as facas, as pedras e os paus que entraram em conflito neste encontro. É necessário encontrar o sentido. Qual é o sentido dessa história? Que de alguma maneira, então, começa a partir desse encontronaço, onde os deuses americanos são vencidos porque é vencido o sujeito que o sustenta, o sujeito que o descobre, o sujeito que o vive, o sujeito que o experimentou, é destruído, é aniquilado. E como é que fica com este outro sujeito que também tem a experiência de Deus, em outro contexto, mas que são os mesmos valores? Ou seja, os deuses da natureza, astecas, maias, incas, tupis, guaranis, aimarás, etc., têm o mesmo valor e significa, de certo modo, desde um ponto de vista axiológico, o mesmo que essa visão de Deus europeia, da época moderna, tem o mesmo valor. Então, o que significa esta derrota dos deuses indígenas americanos com relação aos deuses da Europa moderna, ou do Deus da Europa moderna que se impõe hegemonicamente? Bom, aqui, dizia Paul Ricoeur, entramos no conflito das interpretações. Se vemos isto desde os europeus, então, claro, resultam selvagens, bárbaros, adoradores de Satanás, adoradores do diabo, fanáticos, supersticiosos, atrasados, etc. Todos aqueles que foram vencidos. E claro, os deuses vencedores, ou o Deus vencedor, resulta evidentemente bondoso, protetor, necessário para retirar esses seres humanos dessa superstição. Como disse Paul Ricoeur, aqui entramos no conflito das interpretações. E aqui não adianta dizer, temos uma visão dos vencidos e uma visão dos vencedores. Aqui isto não vale. Por que não vale? Porque então nós ficaríamos apenas com o que sublinhou muito, entre outros, Leonardo Boff. Vistas as coisas assim, então seria apenas a vista de um ponto. Todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. E chegaríamos ao que atualmente os historiadores pós-modernos querem fazer da história. Hitler tem razão. No México, a Revolução Mexicana contra Porfírio Díaz foi errada, Zapata estava errado, Pancho Villa estava errado, porque Porfírio Díaz tinha razão. A ditadura no Brasil, ela tinha razão de ser, era mais justa, era mais progressista, era para benefício do povo, e não houve tortura, massacre, etc. e tal. Então, estes pontos de vista, como disse Leonardo Boff, são apenas um ponto de vista. Mas os historiadores pós-modernos, estes a partir de 1990 para frente até hoje, estão querendo verdadeiramente conciliar o inconciliável e dizer, então, todos os pontos de vista se integram, são bons, são justos, valem igual que qualquer um. E claro, aqui devemos dizer que não. Haveria que se encontrar não o ponto de vista dos vencidos e dos vencedores em confronto, mas encontrar o que resulta verdadeiramente dessa história humana. Como dizia Karl Marx, quando se termine o modo de produção capitalista, porque é um modo de exploração do homem pelo homem, então poderemos dizer que hemos inaugurado pela primeira vez a história humana. E então, o que significa exatamente no século XVI esse encontronaço de América e Europa, onde verdadeiramente se comete o genocídio? Então, deve-se dizer, desde o ponto de vista do Deus europeu, desde o ponto de vista dos deuses americanos, que foi verdadeiramente um genocídio.
foi uma anti-humanidade que foi registrada precisamente por aqueles que tiveram um sentido histórico verdadeiramente e que foi recolhido, por exemplo, em 1511 por Antón de Montesinos, quando pergunta: estes que estão sendo assassinados não são seres humanos? Vocês que são da Europa com essa religião, não estáis obrigados a amá-los como a vós mesmos? E também, evidentemente, aquele que mais, diria de certo modo, tem presença histórica, nesse sentido histórico que deve ser recuperado, é Fray Bartolomé de las Casas, que em 1550 se confronta com um dos maiores defensores de razão do genocídio europeu, que é Juan Ginés de Sepúlveda, e denuncia o massacre, denuncia o genocídio, de tal forma que Carlos V chega a se perguntar: é melhor abandonar a América. Então devemos sair da América. Se isso está acontecendo, devemos sair do continente americano. E claro, evidentemente, nesse momento, os conselheiros, seus assessores, dizem que não, que haveria que corrigir isso. E a partir de 1556 se deixa de falar com a categoria de conquista sobre o que está acontecendo no continente americano. Então, quem recolhe verdadeiramente o sentido de, vamos dizer, desse valor supremo humano que é a presença de Deus, é, neste caso, como digo, Antón de Montesinos e Fray Bartolomé de las Casas, que exatamente em nome desse sentido histórico e desse sentido humano e disso que se entende como divindade, que acusam e criticam e denunciam esse genocídio cometido, evidentemente, não com Deus, não com os deuses indígenas, mas com os seres humanos que de alguma maneira conseguiram ter a experiência sobrenatural, a experiência do mistério, a experiência do encantamento e quase do espanto do que vem a ser a presença divina no mundo. E é isto que deve ser recuperado, entendo assim, porque, claro que, diríamos assim, Deus não tem duas caras. Sociologicamente, pode-se dizer, com a crítica marxista, evidentemente, de que o Deus dos senhores não é igual. Claro, sociologicamente pode-se dizer isto, mas desde um ponto de vista metafísico, desde um ponto de vista ontológico e desde um ponto de vista teológico, não se pode afirmar isto. Isto se afirma, diríamos assim, com uma certa empiricidade social, com uma certa empiricidade do fenômeno histórico, mas a raiz, ela se encontra, como dizia Voltaire, quando se procura o sentido da história. Não quantas espadas se usaram, não quantos cavalos trouxeram, não quantas pessoas morreram, não, mas esses acontecimentos trazem à baila o sentido humano dessa história. Senão, não estamos fazendo história humana. Nem acontece nesses acontecimentos terríveis e cruéis, não acontece também história humana. Então, devemos recuperar especificamente este sentido da história.